Bom, depois de 2 semanas de São Paulo, estamos de volta aqui em Porto Alegre, nos estúdios Fora de Curva. E para marcar esse retorno, temos uma iluminação um pouquinho melhorada, ainda tem muito que progredir, mas com o andar do canal isso vai acontecer. Nossos assuntos de hoje. Em primeiro lugar, vamos tratar sobre uma coisa que há anos atrás, não muitos anos atrás, era uma mera ficção, hoje já faz parte da nossa realidade, que é a universalização da internet aqui no Brasil. Depois ainda vamos abordar um indicador alternativo ao varejo que mostra que sim, o faturamento com as vendas estão caindo no Brasil e uma inesperada reviravolta no resultado das contas públicas nacionais em setembro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Então, iniciando nossos assuntos e voltando a usar a velha câmara JVC que comprei na Santa Efigênia em 2013, que ainda funciona razoavelmente bem, vamos começar com o primeiro assunto do vídeo de hoje, que diz respeito, como antecipei, à universalização do uso da internet nas residências brasileiras. Segundo um estudo feito pelo IBGE na PNAD contínua, em 2022, o nosso país fechou com nada menos do que 91,5% dos domicílios brasileiros tendo acesso à internet. Ou seja, apenas 8,5% das casas, das residências do nosso país estão sem essa tecnologia que, evidentemente, é uma das mais essenciais do mundo contemporâneo. E isso, obviamente, significa que a esmagadora maioria das pessoas do nosso país tem amplo acesso à informação. Se sabe ou não sabe usar com qualidade é uma outra questão, mas o acesso existe e cada vez os acessos, até educacionais, estão mais intuitivos. Então, sem dúvida nenhuma, nós podemos afirmar que nos últimos anos houve sim uma grande evolução no nosso país, aqui no Brasil, em termos de telecomunicações. Lembrando que lá em 2014, 2013, no máximo 25% das residências brasileiras tinham essa tecnologia. E agora não, no fechamento de 2022, apenas 8,5% não possui. E isso muda muita coisa, muda a forma como nos comunicamos e como somos comunicados. Aí vai uma outra questão fundamental nessa mesma análise. Essa mesma pesquisa do PNAD do IBGE identificou que 43,4% dessas residências têm serviços de streaming. São aqueles tipo Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, Disney e outros que fornecem programações de entretenimento, notícia, várias coisas a essas residências. E eu aposto também que outro tanto de residências no Brasil está adotando a velha e famosa Gatonet, agora com umas caixinhas, parece, que pode captar, em tese, gratuitamente, lógico que é pirataria, vários canais. Mas o ponto central é o seguinte, nós temos o acesso à internet praticamente universalizado aqui no Brasil, com uma grande penetração de conteúdo, não só pelos streamings pagos ou gateados, mas também como em provedores gratuitos, como o YouTube, que abriga aqui o Fora de Curva. Gente, isso simplesmente muda todos os conceitos de comunicação. Falam que as redes abertas estão em plena decadência e esse dado mostra que muito provavelmente isso é verdade, porque as televisões já são, a maioria, Smart TVs, ou se coloca um adaptador nelas para se transformar numa Smart TV, as pessoas que estão em casa buscando por diversão ou informação não costumam mais ficar esperando o horário de determinado programa. Existem, claro, exceções, mas na maior parte das vezes as pessoas, usando essas novas tecnologias, ouvem, assistem o que querem na hora que desejam. Então começa a carecer de sentido na televisão aberta uma série de prerrogativas, como a concentração da atenção dos brasileiros em horários nobres. Provavelmente as verbas publicitárias já migraram, na sua maioria, para os serviços vinculados à internet, não só streaming, como já falei também, YouTube. E é nesse sentido que eu chamo a atenção para mais uma coisinha antes de encerrar o assunto. Existem muitos legisladores, pessoas do atual governo, que fazem questão de monitorar ou até censurar os sites da internet, os portais, as redes de relacionamento. Por quê? Porque antes o controle social da informação era muito fácil, agora deixou de ser.
Evidentemente, dentro de uma quantidade enorme de produções, infinitas quase de produções, nós temos muita mentira, muita coisa maledicente, porém se produz também material de excelente qualidade e que muitas vezes é confundido com outras coisas, em nome de um certo controle da mídia que eu pessoalmente sou completamente contra. Nova realidade então, gente, informação descentralizada, democrática, e eu espero que continue assim e que evolua ainda mais nos próximos anos, com maiores avanços em termos de interatividade. Podem esperar que vem muita coisa boa por aí. E o segundo tema do Fora de Curva de hoje diz respeito novamente ao varejo. Anteontem eu comentei a respeito das vendas do comércio varejista brasileiro, segmentando por cada gênero. Nós identificamos em termos gerais o que aconteceu. Um aumento do volume de vendas em setembro, frente a setembro do ano passado, mas essa maior comercialização de produtos não resultou em um aumento de faturamento, muito antes pelo contrário. A receita real dos estabelecimentos caiu. Então nós temos uma coisa aparentemente contraditória. No vídeo de anteontem, terça-feira, portanto, eu explico exatamente como isso funciona. São produtos de menor preço vendidos pelas lojas e isso faz com que o volume de venda se mantenha, mas o faturamento caia. Hoje saiu um indicador daquele provedor de maquininhas de cartão de crédito e débito, a Cielo, colocando que no fechamento de outubro, a respeito de todas as vendas de crédito, débito feitas por meio das maquininhas da Cielo, se registrou uma retração de 4,1% do faturamento das lojas em relação ao mesmo período do ano passado. Isso quer dizer o quê? Abrimos, então, o último trimestre do ano com queda real das vendas, com queda de ganhos das vendas, e é isso que determina o nível de atividade dessas empresas comerciais, assim como a empregabilidade das lojas. Então, gente, vamos olhar com muita preocupação esses indicadores, não apenas das vendas físicas, que explicam um movimento um pouquinho diferente, mas nesse ponto, especialmente das vendas monetárias que estão caindo, porque o brasileiro está gastando menos por falta de confiança no futuro. Por falar em confiança no futuro, vamos agora ao último tema do Fora de Curva de hoje. E antes disso, não se esqueça do seu like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos. E é claro, as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço aqui meu convite para se inscrever no canal. Gente, na semana passada, eu imaginava que o resultado de setembro das contas públicas iria fechar com déficit. Mas houve uma surpresa. O que aconteceu? Naquele mês ocorreu a opção por parte dos trabalhadores de saque do PIS/PASEP. Era, se não me engano, um pouco mais de 20 bilhões de reais disponíveis para saque. Uma vez que esse direito ele não foi devidamente divulgado, muitas pessoas passaram em branco por essa data limite, que foi sábado passado, se não me engano, e acabaram não sacando o seu benefício. Esse fato fez com que uma despesa elevadíssima da União, que iria ser executada entre os meses de setembro e outubro, acabasse não sendo. Isso tenderia a mudar o resultado fiscal do Tesouro Nacional, na medida em que uma grande despesa que iria ocorrer não ocorreu. Repetindo, mas só para esclarecer. Mesmo assim, olha o que aconteceu. O setor público brasileiro, incluindo municípios, estados, estatais e União, registrou agora, no último mês de setembro, um déficit de 18,1 bilhões de reais. Então, aquele dinheiro, em tese, economizado por conta da não retirada do PIS/PASEP, acabou não surtindo o efeito necessário. Mesmo assim, houve o prejuízo das contas públicas. É claro que se as pessoas que tinham o direito de tirar aqueles recursos, repetindo o PIS/PASEP, o fizessem, o negativo seria muito maior, mas foi de 18,1 bilhão de reais, frente a um superávit de 10,7 bilhões no mesmo período do ano passado, ou seja, setembro de 2022, quando o governo era presidido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas chama atenção duas coisas. Primeiro, o governo central, ou seja, governo federal, registrou um prejuízo, um vermelho de 16,5 bilhões. E realmente eu não esperava um déficit tão elevado assim. 1,1 bilhão desse negativo é atribuído aos governos estaduais, regionais, e
500 milhões de reais no que diz respeito a empresas estatais que antes estavam tendo lucro. Até o ano passado todas elas mostravam lucro e agora, no seu acumulado, geraram R$500 bilhão de prejuízo. Sinal de novos tempos. Eu, pessoalmente, considero que na atual fase o Brasil não deveria ter mais essas estatais, mas se tivesse, deveria zelar pela boa gestão delas, o que não está acontecendo diante desse prejuízo meio fora de época. Então vamos dar uma olhada séria nisso aí. Déficit público é uma importante ameaça para a estabilidade econômica e social do país. Vamos lembrar, um déficit primário recorrente não recuperado, ele é sim gerador de inflação e a mais forte das inflações porque envolve emissão monetária. E quando isso acontece, a economia toda se destrambelha. Então, até setembro, nosso país já acumula em todos os seus âmbitos um prejuízo de execução financeira de mais de R$100 bilhões e, sinceramente, espero que esse quadro não se repita ou não continue a ser revertido, porque, vamos lembrar, 2024, até ordem contrária, o Brasil, o governo brasileiro, precisaria fechar o ano com déficit zero, segundo o acordo feito orçamentário para a execução desse ano em 2023. É lógico que nosso presidente da República, como várias notícias comentam sobre isso, está tentando flexibilizar essa questão. Espero que isso não ocorra. E espero também, apesar de não acreditar nisso, que a equipe de gestão atual do governo federal coloque a mão na consciência e as mãos à obra para realmente, no menor espaço de tempo possível, recuperar o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Senão, como eu já antecipei em alguns vídeos atrás, 2024 vai ser um marco divisor onde, depois do início dele, nós vamos entrar numa fria muito grande que certamente nem eu, nem cada um dos que me escutam e me assistem querem para o nosso país. Gente, por hoje era isso. Lembro novamente do like, do compartilhamento do vídeo, da inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Até breve. Tchau, pessoal.